Uma brisa toca seu rosto numa tarde qualquer, e de repente, você é transportado para uma época que jamais viveu. Um rosto surge diante de você, pela primeira vez, mas desperta uma ternura inexplicável, como se conhecesse essa pessoa desde sempre. Você caminha por uma rua desconhecida e cada pedra, cada esquina, ressoa com uma familiaridade que desafia toda a lógica. Esses lampejos poderosos e fugazes nos fazem questionar algo profundo. Quantas vidas realmente vivemos antes desta? Esses momentos não são coincidências nem truques da mente. São janelas que se abrem para uma realidade muito mais vasta do que nossa percepção cotidiana permite ver. São ecos de uma jornada que transcende os limites de uma única existência. Rastros de uma alma viajante que carrega consigo as marcas invisíveis de incontáveis experiências. A reencarnação não é fantasia moderna, nem modismo espiritual, mas um princípio milenar que atravessa culturas, filosofias e caminhos sagrados ao redor do mundo. Fala-se dela como um ciclo inquebrantável de nascimento, morte e renascimento, onde a alma, em sua jornada infinita, acumula experiências, memórias e aprendizados que moldam sua essência através do tempo. A cada vida vestimos um novo corpo como quem troca de roupa, mas a essência permanece intacta, carregando consigo a bagagem invisível de tudo que fomos. O que não conseguimos aprender se repete como uma melodia insistente. O que finalmente compreendemos se libera como pássaro que alça voo. E aquilo que amamos verdadeiramente se converte em nossa herança mais preciosa. Os ciclos kármicos são o mapa secreto desta jornada cósmica. O karma não é castigo cruel como alguns acreditam, mas a lei sutil e justa que tece coerência entre aquilo que fazemos e o que recebemos de volta. Cada vida é um capítulo desta narrativa grandiosa, e nossas ações são sementes que, mais cedo ou mais tarde, florescem no campo da nossa experiência. Assim, a existência se transforma numa jornada de aperfeiçoamento constante, onde a alma lapida suas arestas como o rio, pacientemente pule as pedras ao longo dos séculos. Mas a pergunta permanece ecoando: como podemos reconhecer as pegadas de vidas passadas na vida presente? A resposta reside nos sinais sutis que uma alma experiente deixa pelo caminho. As almas que viajaram através de múltiplas encarnações deixam rastros inconfundíveis. Uma sabedoria que não corresponde à idade biológica, uma sensibilidade profunda diante do sofrimento alheio, uma sensação persistente de não pertencer completamente a este tempo ou lugar. Reconhecer que somos seres multidimensionais que viveram histórias incontáveis nos liberta da tirania do tempo linear. Nos convida a compreender que os desafios atuais não são casualidades cruéis, mas oportunidades cuidadosamente escolhidas pela própria alma para curar feridas antigas e evoluir conscientemente. Entender a reencarnação é olhar a vida com perspectiva completamente nova, em lugar de nos sentirmos vítimas indefesas do destino. Nos reconhecemos como autores conscientes de uma jornada muito mais vasta que esta simples existência. Nas tradições espirituais mais antigas, fala-se de almas que, após incontáveis encarnações, adquirem um peso particular na balança da existência. Tornam-se almas antigas. Estas não são necessariamente velhas em idade cronológica, mas em experiência acumulada, e sua presença deixa marcas profundas na história da humanidade. Na Grécia Antiga, os filósofos pitagóricos falavam da transmigração da alma como caminho de purificação espiritual. Uma alma que havia viajado muitas vezes era vista como portadora natural de sabedoria e desapego sereno. O mesmo acontece no hinduísmo e budismo, onde a roda do samsara é o cenário do aprendizado contínuo e infinito. Ali se afirma que as almas antigas
Aquelas que deram múltiplas voltas na roda cósmica desenvolvem qualidades únicas: empatia profunda, discernimento sereno e um anseio quase doloroso por regressar ao eterno. Um dos traços mais claros de uma alma antiga é a empatia transcendente. Não se trata de simples gesto de compaixão superficial, mas de uma sensibilidade que vai além do pessoal. São pessoas capazes de sentir a dor alheia como se fosse própria e que, mesmo sem conhecer as circunstâncias, percebem instantaneamente a energia de um lugar ou situação. Esta capacidade nasce de ter atravessado experiências humanas inumeráveis: fome, guerra, amor profundo, perdas devastadoras. A alma que vivenciou tudo não consegue evitar reconhecer em outro seu próprio reflexo. A sabedoria é outro sinal inconfundível. Não sempre se traduz em conhecimentos acadêmicos ou conquistas intelectuais, mas numa compreensão profunda e serena da vida. Uma alma antiga reconhece que tudo é transitório, que o que hoje parece tragédia pode ser ensinamento amanhã, e que aquilo que hoje machuca pode florescer em fortaleza. Em tempos antigos, estes indivíduos eram vistos como conselheiros naturais, xamãs ou guias espirituais, porque suas palavras carregavam o peso de muitas vidas por trás. O desapego é talvez a característica mais difícil de compreender para quem ainda não despertou. Uma alma antiga costuma mostrar-se pouco interessada nos jogos de poder, na acumulação frenética de bens materiais ou na busca desesperada por reconhecimento externo. Não é que rejeite a vida material, mas já não a vê como objetivo final. Este desapego não é frieza emocional, mas liberdade genuína. A capacidade de viver plenamente sem ficar acorrentado ao efêmero. Finalmente, ao anseio existencial, esse sentimento persistente de que a vida, com todas suas maravilhas, ainda não é suficiente. Uma alma antiga carrega uma nostalgia inexplicável, como se recordasse um lugar que não pertence a este mundo. Nos textos védicos, fala-se deste anseio como o chamado da alma rumo ao moksha, a liberação definitiva. Para os místicos sufis, é a saudade pela união com a fonte divina. Em qualquer tradição, este anseio é visto como sinal de que a alma está pronta para transcender a um plano mais elevado de consciência. Embora nossa mente racional tente nos convencer de que a vida começa com o primeiro suspiro e termina com o último, a alma guarda registros invisíveis que desmentem essa visão limitada. Existem pegadas sutis que emergem do subconsciente, revelando fragmentos de existências anteriores. Estas manifestações, que muitos ignoram como simples curiosidades, são na verdade portais para a memória da alma. Um dos sinais mais comuns desta memória é o déjà vu, essa sensação de ter estado antes num lugar, de conhecer um rosto sem jamais tê-lo visto, ou de antecipar um acontecimento antes que ocorra. Os antigos interpretavam isso como eco de existências passadas. Não é erro da mente, mas a alma reconhecendo cenários que já percorreu em outras vidas. É como se o tempo deixasse pequenas fissuras por onde se filtram lembranças que não pertencem a esta encarnação, mas permanecem latentes em nós. Outro indício poderoso são as fobias inexplicáveis, porque alguém que nunca esteve no mar sente medo irracional de se afogar. Porque certos sons ou paisagens despertam pânico sem motivo aparente. Em muitos casos, esses temores são rastros de experiências traumáticas em vidas passadas. A alma, embora mude de corpo, não esquece os aprendizados profundos. O que a mente consciente não consegue explicar, a alma traduz em emoções intensas que buscam liberação. Os talentos inatos também se manifestam como herança espiritual. Há crianças que desde tenra idade tocam instrumentos como mestres consumados, pintam com destreza inexplicável ou possuem dom natural para matemática ou cura.
Estas habilidades não surgem do nada. São heranças espirituais, frutos de anos, ou melhor dizendo, de vidas inteiras dedicadas a cultivar uma arte ou conhecimento. A alma os guarda como sementes preciosas, e a cada encarnação decide quais germinarão para cumprir seu propósito. Os sonhos da alma são outra janela para a memória profunda. Existem sonhos que não parecem fantasias criadas pelo inconsciente, mas fragmentos de histórias completas. Batalhas antigas, viagens por terras desconhecidas, encontros com pessoas que despertam emoções intensas, sem razão nesta vida. Estes sonhos são mensagens cifradas que nos recordam ter caminhado mais sendas do que a mente pode aceitar. Em muitas culturas xamânicas, estes sonhos eram considerados provas de vidas anteriores e usados como guia para o presente. Há também o fenômeno das famílias de almas. Nunca lhe aconteceu conhecer alguém e sentir de imediato uma conexão inexplicável, como se o reconhecesse desde sempre? Não se trata de casualidade, mas de reencontros de almas que compartilharam múltiplas vidas. Estas conexões transcendem papéis. Numa vida, alguém pode ter sido seu irmão, noutra sua parceira, noutra seu mestre ou seu filho. O que permanece é o laço energético que as une numa dança eterna de reencarnações. Estes reencontros são pactos sagrados, almas que voltam a se cruzar para continuar aprendendo juntas. Cada uma destas manifestações, o déjà vu, as fobias, os talentos, os sonhos e as famílias de almas, compõem o mapa secreto de nossa memória espiritual. Reconhecê-las não é simples exercício de curiosidade, mas caminho rumo à autoaceitação profunda. Saber quantas vidas transitamos não é questão de somar anos nem calcular estatísticas. É arte de introspecção, viagem rumo às camadas mais profundas da consciência. Cada existência deixa pegadas invisíveis, conhecidas nas tradições orientais como samskaras, impressões energéticas que moldam nosso caráter, nossas inclinações e até os desafios que enfrentamos. Estas marcas são como rugas da alma, vincos invisíveis que contam histórias que a memória racional não recorda, mas que se manifestam em nossas escolhas e na maneira como respondemos ao mundo. Quem observa com atenção descobre que os padrões repetitivos não são casualidade. Relacionamentos que parecem fotocópias de experiências passadas, conflitos que regressam com novos rostos ou provas que se apresentam repetidamente, como se a vida insistisse em nos mostrar uma lição não aprendida. Estes ciclos são sinais de que nossa alma arrasta aprendizados pendentes, e sua recorrência nos fala de múltiplas encarnações, tentando resolver o mesmo dilema. Nesta jornada rumo ao autoconhecimento, os registros akáshicos se revelam como ferramenta poderosa. Descritos pelos sábios antigos como a biblioteca etérica do universo, ali se conserva a história de cada alma, suas vidas, decisões, vínculos e evoluções. Quem aprende a sintonizar com esse arquivo sagrado, descobre que nada do que vivemos se perde. Tudo se guarda numa rede luminosa, esperando ser lido por aqueles que buscam compreender-se além de uma só vida. Outro portal rumo ao mistério é a regressão a vidas passadas. Através de estados ampliados de consciência, a mente se abre e deixa escapar fragmentos de memórias seladas. Pessoas que nunca estudaram história descrevem com precisão vestimentas, idiomas e lugares de épocas distantes. Outras revivem emoções tão intensas que o corpo responde como se estivesse ali novamente. Estas experiências não são fantasias simples, mas janelas para a travessia milenar da alma. A intuição, essa voz silenciosa que frequentemente ignoramos, também é chave para medir a antiguidade de nossa alma.
Quem viveu muitas vidas costuma sentir uma sabedoria que não provém de livros nem mestres, mas da ressonância interior. Há certezas que surgem sem explicação, decisões tomadas com a calma de quem já caminhou esses sendeiros e sabe qual é a escolha correta. Ao reunir estes elementos, samskaras, padrões repetitivos, registros akáshicos, regressões e intuição, vai se revelando o mapa secreto de nossas encarnações. Não se trata de estabelecer um número exato como se a vida fosse um contador, mas de reconhecer a vastidão do caminho percorrido. O importante não é quantas vidas tivemos, mas o que aprendemos nelas e como essa sabedoria acumulada nos permite elevar-nos na vida presente. Reconhecer que vivemos múltiplas vidas não é simples jogo mental, mas despertar que exige responsabilidade. Ser uma alma antiga significa carregar dentro um oceano de memórias, feridas e dons. Não se trata de sentir-se superior, mas de abraçar a profundidade que a existência depositou em nós e utilizá-la para iluminar tanto nosso próprio caminho quanto o daqueles que nos rodeiam. O primeiro passo para viver como alma antiga é praticar a autoaceitação radical. Cada traço de nossa personalidade, cada sombra e cada virtude é resultado de experiências acumuladas ao longo de séculos. Julgar-nos pelo que somos é como criticar o leito de um rio, pelas curvas que traçou, ao abrir caminho entre montanhas. Ao aceitar nossas luzes e sombras, nos reconciliamos com nossa história completa e permitimos que a energia flua sem resistência. Outro pilar fundamental é cultivar a quietude interior. As almas antigas costumam sentir-se cansadas do barulho e da pressa do mundo moderno, pois reconhecem que por trás do burburinho não há respostas reais. A verdadeira sabedoria surge nos espaços de silêncio, onde a voz da alma se escuta sem interferências. Praticar meditação, contato com a natureza ou simplesmente contemplação consciente converte-se em alimento para manter a conexão com nossa essência. Viver como alma antiga não significa escapar do mundo. Pelo contrário, implica profunda tarefa de cura kármica. Cada vida deixa pegadas, e muitas delas são correntes invisíveis que arrastamos de encarnação em encarnação. Os conflitos recorrentes, as emoções intensas, sem explicação, ou os relacionamentos desafiadores, são sinais de que ainda há nós por desatar. Curar o karma não é pagar uma dívida, mas aprender a lição pendente. E ao fazê-lo, libertamos tanto nossa alma quanto a daqueles que estiveram vinculados a nós. Neste processo, torna-se crucial romper padrões ancestrais. Muitas vezes carregamos não apenas nosso próprio karma, mas o peso de linhagens familiares, traumas coletivos e memórias herdadas. A alma antiga, ao ser consciente disso, converte-se na ponte que detém a repetição. Alguém deve cortar o ciclo para que as gerações futuras possam viver livres. Essa é a tarefa silenciosa de quem desperta, converter-se em guardião de uma nova possibilidade. Finalmente, viver como alma antiga significa aceitar o papel de ser luz na escuridão, não porque tenhamos todas as respostas, mas porque nossa experiência nos ensinou a não temer a sombra. Em tempos de caos, nossa calma converte-se em refúgio. Em meio à confusão, nossa claridade é guia. Somos como faróis na tempestade. Não podemos evitar que o mar se agite, mas podemos mostrar a outros que existe um porto seguro. Assim, viver como alma antiga não é destino romântico nem privilégio seleto. É missão, recordar, curar e guiar. Quando contemplamos o mistério de quantas vidas vivemos, descobrimos que a resposta não é número frio nem dado preciso. É sinfonia de experiências, tapeçaria cósmica tecida com alegrias, dores, amores e aprendizados que se estendem além do que nossa mente pode imaginar. Caminhamos por desertos antigos,
Amamos em cidades esquecidas, combatemos em batalhas cujos nomes já não existem e choramos sob céus que já não olham os homens. E, no entanto, tudo isso segue pulsando em nós como brasas escondidas que nunca se apagam. A reencarnação não é simplesmente teoria mística, mas convite para compreender-nos em amplitude. Cada vez que sentimos um déjà vu, enfrentamos um medo sem causa aparente, ou reconhecemos uma alma que parece familiar, estamos recordando que não somos principiantes neste jogo da existência. Somos viajantes eternos, caminhantes que regressam uma e outra vez para aprender, curar-se e elevar-se. A verdadeira pergunta não é quantas vidas tive, mas o que farei com esta vida que tenho agora? Porque cada encarnação nos oferece a oportunidade de subir um degrau a mais na escada da consciência. Se escutarmos com atenção, se lermos os sinais que a alma nos entrega, sonhos, intuições, talentos, vínculos, poderemos converter a vida presente na mais consciente de todas. Viver como alma antiga não é carregar um título místico, mas assumir uma missão sagrada, romper correntes kármicas, curar feridas antigas e abrir caminhos para que aqueles ao nosso redor também recordem sua essência. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada instante de quietude consciente é eco que reverbera além desta vida, alcançando encarnações futuras e tecendo novas possibilidades para a humanidade. Sua existência é como o rio que atravessou paisagens incontáveis. Algumas águas foram turbulentas, outras cristalinas, outras se mancharam de lama, mas todas avançaram rumo ao mesmo oceano, o despertar. Hoje, nesta vida, você tem a oportunidade de guiar o curso rumo a águas mais claras, de decidir que memórias deixará para trás e que sementes plantará para aqueles que ainda estão por vir. A reencarnação nos lembra que a morte não é final, mas pausa entre capítulos. E em cada capítulo temos o poder de escrever com mais sabedoria, mais compaixão e mais consciência. A alma não busca acumular vidas, mas alcançar uma vibração tão elevada que o próprio ciclo das encarnações se transforme em liberdade. Então se pergunte, que pegada deseja deixar nesta encarnação? Como quer que sua alma recorde este capítulo quando avançar rumo ao próximo? Se esta mensagem ressoou em você, é porque sua alma está pronta para recordar mais. Convido você a se inscrever neste canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que intuem ser mais que um corpo e um nome. Quando compartilhamos a sabedoria, não apenas iluminamos nosso caminho, mas ajudamos outros a recordar que também são viajeiros eternos. A jornada da alma não termina aqui, apenas começa. E a pergunta que fica flutuando é: o quanto você está disposto a recordar daquilo que já foi?